Leis. Queria falar um pouco sobre leis. Desde criança, eu cresci ouvindo que isso é contra a lei, isso tá dentro da lei, isso é legal. A gente ouve muito isso. Aí, quando meu pai me falou a primeira vez, fulano tá preso. Mas por quê? Porque ele infringiu a lei. Eu falei, mas a lei, quem é que faz a lei? Meu pai falou, quem faz a lei são os políticos. Eu falei, e os políticos? Por que eles são os políticos? Porque alguém os escolheu para ser. Depois você vai olhando a relação que isso tem com a vida e começa a perceber que os políticos são o reflexo do nível de consciência do povo, né? E que as leis que eles fazem só favorecem eles, sempre. A história do Brasil tá cheia disso. E aí a gente começa a ver que todas essas lutas que o povo tem hoje, elas não são lutas que nós criamos. Todas essas lutas nós herdamos. E essa talvez seja a nossa única herança. As lutas. O sangue que foi derramado na história desse país, ele é a única herança que nós temos. Vamos olhar, por exemplo, a questão do trabalho. A luta que a gente faz hoje pela questão do trabalho, pelo emprego, para ir para o mundo do trabalho. Muitos falam em mercado de trabalho hoje em dia como se o povo fosse mercadoria. Mas o mundo do trabalho. Olha só, começa no Brasil com a escravidão. No dia 16 de junho de 1452, o Papa Nicolau dizia assim para o rei de Portugal, o Afonso V. Nós lhe concedemos por esses presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar, subjugar sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo, onde quer que estejam, como também seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades. Reduzir essas pessoas à perpétua escravidão e apropriar e converter em seu uso e proveito de seus sucessores. Brincadeira? E a África naquele tempo era um continente do mundo que dominava a tecnologia do ferro, era o único, né? E em consequência da invasão, o continente foi arrasado, o desenvolvimento foi destruído, tornando-se atrasado e dependente, e permanece assim até hoje. Quando a gente olha para a educação e vê que a educação na Constituição está como um direito do cidadão, mas hoje é tratado como mercadoria. Mas não é também novidade essa luta. Se você olhar aqui, tem uma lei complementar à Constituição de 1824 que diz o seguinte: pela legislação do Império, os negros não podiam frequentar a escola, pois eram considerados doentes de moléstias contagiosas. E os poderosos do Brasil sabiam que o acesso ao saber sempre foi uma alavanca de ascensão social, econômica e política de um povo. Então eles deram um jeito de não dar acesso ao povo negro. E a luta pela terra? A luta pela terra também é algo que não nasceu agora com a MST. A luta pela terra também tem relação com lei. A lei de terra do ano de 1850, a número 601. Quase todo o litoral brasileiro era povoado por quilombos, né? Os quilombos era aquele lugar onde o povo vivia em fraternidade, onde chegavam também índios também, né? Viviam por lá e tudo mais. E tudo era em comum. E eles começavam a se desenvolver. Então criaram a lei de terras, dizendo que as terras só podiam ser garantidas por título de compra, assim dificultando, porque a terra nesse período é um meio de você produzir riqueza e aí se acabar constituindo uma classe média negra, coisa que eles não queriam, porque o Brasil passava naquele momento pelo processo de branqueamento, justamente pelo ódio que eles têm do povo negro, né? Tem umas coisas assim em comum na história. A Guerra do Paraguai, por exemplo, de 1864 a 1870, se a gente olhar quem ia para essa guerra e quem morria, tem muita relação com quem morre no tráfico hoje, quem morre no crime. Se olhar que na Guerra do Paraguai, ela foi inclusive um dos instrumentos para poder diminuir a população negra no Brasil, né? Todos os negros que fossem lutar nessa guerra, quando retornassem, eles receberiam liberdade, e quem já era livre receberia terra. Além do mais, quando chegava a convocação para o filho do fazendeiro, ele escondia o filho e no lugar enviava de 5 a 10 negros. E até hoje é assim.
são só esses que morrem na guerra. E as crianças? Criança de rua. A tal lei do ventre livre do ano de 1871. Ainda hoje eu vejo meu filho aprender na escola que foi uma lei benevolente, uma lei que favorecia, que toda criança que nascesse a partir daquela data nasceria livre. Na prática, essa lei separava as crianças dos seus pais, desestruturava as famílias negras. Aí o governo abriu uma casa para acolher as crianças. De cada 100 que lá entrava, 80 morria antes de completar 1 ano de idade. Era uma forma de exterminar. Eu acho que eles criaram nesse momento que hoje em São Paulo é correspondente da FEBEM. Adriano, tem muita gente que diz que é impossível, mas eu acredito sempre que mudar o mundo é possível, sim. Certo, Feijão? No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you to my road. Seems to me, girl, don't wanna turn on the page. You see, I'm moving to the Hollywood. That's why I'm leaving. Leaving like Sunday morning. That's why I'm leaving. I'm leaving like Sunday morning. Mudar o mundo é impossível, é o que a maioria diz. Engole a dor, engole o ódio e tenta ser feliz. Muitas vezes já pensei sinceramente em desistir nessas idas e vindas da minha vida. Certo dia numa esquina fui separar uma briga, 2 moleque de rua, roupa velha toda suja, naquela calça